prazer recebê-los novamente aqui. Meu nome é Maria Letícia e esse é o nosso encontro online que faz parte do projeto Lab Moda Mais, que é uma formação em moda sustentável e empregabilidade voltada para jovens. Esse é um projeto realizado pela Eucotesse, que é uma ONG que atua há mais de 16 anos na moda sustentável, desenvolvendo projetos que contribuam para a construção de uma cadeia de moda mais ética, limpa e mais inclusiva. Moda Mais tem o apoio do PVH Foundation e, além das atividades presenciais com os jovens talentos, a gente tem esse ciclo de encontros online com convidados inspiradores das mais diversas áreas da cadeia de moda. A gente vai dar, então, continuidade às aulas do processo produtivo e a gente está recebendo hoje nossa convidada, Dani Gabriel. Ela que é bacharel em comunicação social pela PUC, pós-graduada em gestão no design da moda pelo Senai e gerência de produto pela FGV. Atualmente está à frente da Dume, uma agência de consultoria, mentoria e educação empreendedora para micro, pequenos e médios empreendedores criativos na modelagem de seus negócios, gestão e criação e desenvolvimento de produtos. Com uma experiência de 20 anos na indústria, especializou-se na gestão e desenvolvimento de produtos de moda e compartilha seu conhecimento e experiência também como docente do curso de moda da Faculdade Santa Marcelina, lecionando negócios e empreendedorismo e estratégias de marketing de moda. Dani, sei que você tem, então, uma apresentação, então, por favor, pode começar. Boa noite, todo mundo. Tá indo para vocês? Está compartilhando, gente? Tá aparecendo. Tá sim. Deixa eu só diminuir aqui um minutinho só. Espera só um pouco, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Tá indo? Vocês estão vendo? Eu não estou vendo vocês, mas depois eu me organizo aqui com essa. Tá aparecendo Isso. todo mundo no banquinho aqui para mim, não sei o que eu fiz. A gente está vendo a capa da apresentação agora. Ah, então tá bom. É que eu acho que você está no modo palestra. Ah, é modo galeria, agora foi, muito bom, gente. Boa noite. Eu sou a Dani Gabriel, da Dume. Eu estou muito feliz e grata por a gente poder estar junto nesse dia de hoje, conversando e trocando um pouquinho desse universo que é o universo da moda. Eu tenho 46 anos. Espera só um minutinho, gente. Eu tenho 46 anos e esse ano de 2022 vai fazer 20 anos que eu estou atuando na moda, né? Então é uma data um pouco simbólica para mim também, né? Essa referência, né? Eu sou filha do senhor Ismael, já falecido, e da dona Júlia, né? Sempre fui uma pessoa muito inquieta, muito curiosa, muito determinada e responsável. Aos 14 anos, com o falecimento do meu pai, eu já sentia uma responsabilidade de ajudar em casa, né? Então, aos 16 anos, eu já estava lá cursando o meu curso técnico em administração de empresas, né? E hoje eu vim trocar um pouco com vocês, trazer um pouquinho dessa minha jornada, né? Profissional e também um pouquinho dessa jornada pessoal, de tudo que aconteceu nesses 20 anos dentro da moda. Foi interessante fazer essa apresentação, porque a gente vai começar a lembrar de coisas, começa a lembrar de lugares que você trabalhou. Eu tinha algumas outras apresentações, mas não nesse olhar de uma linha do tempo. E eu quis trazer uma linha do tempo para vocês também entenderem um pouco desse movimento da moda, que ele é tão orgânico, que a gente está aprendendo sempre, né? Hoje mesmo dou aula na Santa Marcelina, já passei por várias instituições de ensino, mas a gente está ali no processo de aprendizado constante e contínuo, né? Então eu vou começar aqui a minha apresentação falando um pouquinho dessa época da faculdade, né? Lá em 2001, 2002, eu me formei em publicidade e propaganda na PUC. Eu trabalhava na HP Brasil na época, que é a empresa que faz os computadores e as impressoras, né?
e a HP estava passando por um processo de reestruturação e acabei sendo mandada embora. Teve uma compra teve uma fusão entre a HP e a Compaq, e aí eles reestruturaram todo o processo. E até aí, gente, eu nunca imaginei trabalhar com moda. Eu sempre fui muito criativa, gostava da área de marketing, de publicidade, né? Mas a moda, ela não tinha uma força fundamental ali na minha vida, né? E aí, a minha chegada na moda, eu falo que eu fui meio que abduzida pela moda, eu não escolhi a moda que meio que me escolheu, né? Na época que eu saí da HP, eu fiquei pensando muito no que eu ia fazer nesse processo. E aí eu juntei todas as minhas economias e decidi aprimorar o tal do inglês, né? Só que eu não fui muito feliz nesse processo. Eu tinha feito eu como uma pessoa muito organizada, planejadora e responsável, fui lá, fiquei 1 ano planejando a minha viagem, onde eu ia ficar fazendo um curso de inglês 6 meses, então eu tinha um dinheiro guardadinho da minha rescisão, eu ia poder ficar 6 meses lá estudando, fazendo inglês e aprimorando, só que no processo de chegada em Londres, né, eu fui deportada. Né? Então, até coloquei aqui, vocês estão vendo a imagenzinha, né? Eu com a minha malinha, né, aos 26 anos, né, formada em publicidade pela PUC, nessa frustração de ter sido deportada. E realmente é um processo bem delicado, porque a gente não pode contestar um serviço de imigração. E aí a resposta que eles me deram na época foi que eles não acreditavam que eu fosse retornar para o meu país quando eu terminasse meu curso de inglês. Quando eu voltei para cá, eu entrei naquela depressão, né? Porque eu estava desempregada, eu tinha investido todas as minhas economias no curso, na passagem, eu fui e voltei, então eu não tive minha passagem de volta, porque eu acabei, né, utilizando a minha passagem. E aí, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Então, eu estava nesse momento sem perspectivas, né? Então, coloquei aqui, estava em São Paulo, desempregada, sem muitas perspectivas, comecei a pesquisar algumas coisas, e aí a minha mãe trabalhava num lugar, e essa pessoa perguntou como que eu estava, como que estava esse meu processo, e ela trabalhava com moda. E ela falou, eu estou abrindo uma empresa de moda, será que a Dani não quer vir trabalhar comigo? Né? Era uma empresa de fashion business, aqueles eventos eles construíam eventos de tendências de moda, né? Se viajava, pesquisava e trazia ali todas as tendências. Então, eu comecei um trabalho em uma consultoria de fashion business chamada Navalon e Levin Book, isso lá no finalzinho de 2000 e pouco aí. Né? Então, eu comecei a estudar nesse processo tudo sobre moda, né? Comecei a pesquisar, me dedicar ao máximo àquele novo trabalho, àqueles novos estudos. Como eu já vinha da publicidade, eu fui conectando os pontos criativos, né? Então, por exemplo, na faculdade de publicidade eu tive história da arte, e aí eu fui lá, vou estudar a história da moda, né? Foi até interessante que eu estudei história da moda há quase 20 anos com o João Braga, e hoje ele é um parceiro, professor parceiro lá na Faculdade de Santa Marcelina, né? Então é muito legal quando a gente vê como essas coisas vão se encontrando também. Com esse trabalho de consultoria, né, tanto a Miriam Levinbuch e a Heloíse Navalon me incentivaram na parte acadêmica. Elas já davam aula no Senac e elas falaram, Dani, você não quer ser monitora, né, do Senac nas nossas aulas, no nosso curso de um técnico de estilismo? Eu falei, me interessa, eu quero sim. E aí fui para lá, porque ali naquele processo eu aprendia muito, porque eu tinha que estudar sobre as aulas, ajudar com as dúvidas dos alunos, se acontecesse algum imprevisto, eu tinha que estar ali também dando suporte para elas, né? E aí comecei a desenvolver isso muito bem. E aí, gente, isso aí começou em 2002. Em 2004, eu já estava dando aula, eu já estava atendendo na consultoria, comecei a dar aula no Senai, na Faculdade Paulista de Artes, e já comecei a ter os meus primeiros trabalhos de freelance em relação à criação e desenvolvimento de produto, né? Então, uma das primeiras marcas que eu trabalhei foi a marca do Ice Blue, que é um dos componentes ali do Racionais MCs, ele tinha uma marca de moda. Essa marca de moda nasceu dentro da Cavaleira,
né? E aí ele tinha uma loja na região do Brás, né? E eu fui ser coordenadora ali de produto dele. Ali também foi uma grande escola. Eu comecei a me interessar também por esse segmento do streetwear, né? E aí nesse processo eu fui conciliando, né? A faculdade, dar aula nas faculdades no Senai, na FPA, a minha marca própria, porque aí eu comecei, o bichinho do empreendedorismo me mordeu já nessa época, né? Porque eu sempre sempre fui muito organizada, planejadora, né? Então, assim, eu sempre tive uma coisa muito assim da gestão no meu dia a dia. E aí eu comecei a empreender com a minha marca, comecei a vender meus produtos dentro da loja da Ice Blue e a coisa começou a ir, né? Só que nesse ano de 2014, aliás, 2004, 2005, a gente estava a gente tinha uma febre muito grande no Bom Retiro com a vinda dos coreanos. O Bom Retiro estava começando a mudar um pouco das suas características, né? E aí eu, nesse processo, fui trabalhando bastante, comecei a trabalhar em algumas empresas também que eram private label. O que é a private label? São aquelas empresas que faccionam para os grandes magazines. Então, eu trabalhava numa empresa que fazia todo o processo de criação, desenvolvimento de produto e facção para marcas como CIA, a gente fazia OneUp, fazia Zump na época, né? Então tinha várias marcas interessantes ali que a gente trabalhava, né? E foi uma grande escola, porque você trabalhar com desenvolvimento de produto te ensina a conhecer muito de matéria-prima, né? Você tem que estar conectado e entendendo muito a questão das tendências. Então, tudo isso me ajudou também nesse processo de repertório do universo da moda. Então, vocês estão vendo aqui que tem várias fotos, né? Desde da minha marca própria, aqui o desfile, eu lá no Melhor da Tarde falando um pouquinho sobre a minha marca, depois eu aqui com o seu Jorge, que é um grande amigo lá do Ice Blue do Racionais, dentro da confecção, vocês olharem aqui a fotinho no fundo, o painel de coleção, né? E depois aqui, eu também as meninas aqui vestindo as roupas da minha marca, né? Que era uma marca que falava um pouquinho sobre essa questão da cultura negra, né? Só que não era como a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê uma questão muito mais forte, muito mais. A gente tinha um medo de falar disso há 20 anos atrás, né? A gente não tinha a representatividade que a gente vê hoje. Então, era a ideia que as mulheres pudessem se ver daquela forma e se reconhecer a partir daquelas estampas, né? E daquela narrativa de marca. Só que aí, com essa questão do Bom Retiro tá mudando um pouquinho os seus aspectos, eu acabei tendo um convite para atuar em uma confecção lá em Americana, no interior de São Paulo, tá? E aí, essa confecção chamava Spice Vita, e lá foi a minha grande escola, tá? Porque era uma confecção que trabalhava com atacado e varejo, e ela tinha duas linhas de produto, tá? Uma era uma moda tradicional, que olhava ali os tamanhos mais tradicionais, e uma moda que estava começando a olhar para essa questão do plus size. A gente não tinha muito ainda, 20 anos atrás, essa coisa do plus size. Mas o que eu entendi nesse processo, fazendo um estudo de marca, né, de branding para essa marca? Que a menina que era gordinha e era jovem, ela queria uma roupa que fosse também moderna e jovem, como era a roupa que era tamanho 36, 38. Então, tudo que a gente fazia para a Spice, que era o tamanho do 36 ao 40, 42, a gente começou a fazer para o Vita, que era essa modelagem maior. E foi muito bacana, né? Foi um projeto muito legal, porque eu fiquei em Americana de 2006 a 2012, mais ou menos. E a gente fez trabalhos importantes. Desfilamos no Fashion Week Plus Size. A gente saía sempre nas revistas Moda Moldes, né? Essa aqui foi uma reportagem que saiu na revista Confeccionista. Nem sei se essa revista existe ainda, né? Mas foi uma grande escola porque a gente aprendeu a trabalhar dentro da cadeia produtiva da moda, desde a compra do fio, porque como eles trabalhavam com atacado e faziam um volume muito grande, a gente comprava o fio, mandava desenvolver o tecido, né?
mandava tingir nas grandes tinturarias, como Corrêa da Silva, né? Depois a gente fazia todo o processo de pesquisa e criação e de desenvolvimento de produto, depois fazia também o processo de estamparia corrida, né? Às vezes também a gente fazia as estampas localizadas e a produção de moda. Então, era uma empresa pequena, era uma empresa familiar, e que eu tinha que dar conta de todos esses pratinhos. Né? Eu fui para lá sozinha, para Americana, minha família estava aqui em São Paulo, então a minha vida virou o trabalho. Então, aprendi muito, né? Mas aí foi chegando um tempo, né? Depois aí, quando estava dando acho que uns 5 anos que eu já estava ali, eu comecei a pensar em outras possibilidades. Eu vinha para São Paulo visitar minha família, falei, ai, não, tem alguma coisa que eu preciso começar a fazer. Em 2010, eu comecei a fazer a minha pós-graduação em gestão do design no Senai. Até coloquei aqui as minhas amigas da pós, foi até bom relembrar um pouquinho delas, né? E aí, isso foi me dando um comichãozinho de falar assim, nossa, acho que eu estou perdendo alguma coisa aqui nessa cidade mais pacata, né? São Paulo tem sempre essa característica muito efervescente, está tudo acontecendo, a cidade é 24 horas, né? E aí eu falei, não, eu acho que eu vou voltar para São Paulo. Então, em 2010, comecei a fazer a pós e comecei a namorar São Paulo de novo, nesse processo, né? E aí, em 2012, eu volto para São Paulo, e aí, desempregada, tenho que começar todo aquele processo de novo, né? E aí foi os primeiros sustos, porque até você retomar seus contatos, entender como o mercado está acontecendo, a primeira coisa que eu fiz foi ir para o Brás e para o Bom Retiro, né? E aí comecei a trabalhar no Brás. Até coloquei aqui que eu fui trabalhar numa marca que naquela época a gente chamava, que era o segmento das piriguetes, lembra? Chamava mesmo esse termo, né? E aí fui fazer aquelas roupas que eram justas, com muito elástico e tudo mais. Falei, foi legal relembrar um pouco dessa época aqui, né? Aí eu fiquei trabalhando nessa marca até poder me estabelecer e entender um pouco mais do mercado. Eu já queria também voltar a dar aula e fiquei entendendo um pouco desse cenário. E em 2013, eu fui convidada para trabalhar numa outra empresa que era uma outra private label que fazia para Renner, Barrett, Torra Torra, Desarme, Lely Blanc, Ering, enfim, tá? E eu fico nessa empresa até em 2015. Só que aí, nesse 2015, né, essa empresa acabou fechando e tudo mais, eu já estava começando a ficar cansada da moda, né? Eu falo que foi o meu primeiro surto, aí foi em 2015, 2014, 2015, né? Porque acho que eu passei uma página a mais, deixa eu só voltar aqui. Foi isso mesmo. 2000, opa, agora que eu fui a mais. 2014, 2015, eu comecei a tentar pensar em novas possibilidades dentro da moda e o que eu poderia fazer. A primeira coisa foi um afastamento, não quero mais saber da moda, porque fazer a moda daquele jeito que eu estava fazendo, né, e como eu estava vendo a moda acontecer, já não estava me preenchendo mais, já estava me dando uma certa insatisfação. E aí eu falo que eu fui fazer meu curso de aromaterapia para poder ver se era uma outra coisa, se eu tinha que realmente sair da moda. Só que aí foram aparecendo novos caminhos, né? Eu comecei a ser chamada tanto na prefeitura de Osasco para trabalhar com empreendedores da economia solidária, com empreendedores criativos. E aí eu falei, nossa, isso pode ser uma sacada bacana. Eu pensava que aquele conhecimento que eu tinha adquirido não ia servir mais para nada. Mas aí, nesse momento de 2014, 2016, as pessoas começaram a me chamar, me convidar para poder ajudar empreendedores que não eram da cadeia produtiva da moda, que não tinham conhecimento em moda, mas que eles precisavam daquele meu conhecimento, conhecimento de pesquisa de moda, de planejamento de coleção e desenvolvimento de produto, como que eu posso melhorar o meu produto tecnicamente. E eu falei, nossa, isso pode ser muito bacana. E aí a coisa foi, vocês estão vendo aí que tem várias fotos, né? E até tem uma foto aqui. Hoje, sim, eu tinha feito já a apresentação e hoje a gente teve a notícia muito triste, que é nessa segunda foto aqui de baixo. Não sei se vocês estão vendo que está a Belle Palma, foi um curso que a gente fez de moda inclusiva, e ela faleceu ontem, né, no dia 29, então muito triste, eu já tinha colocado ela aqui, né? Foi uma pessoa também que eu conheci dentro dessa trajetória
começando a pensar a moda diferente, né? Que me ajudou também bastante nesse processo. Então, aqui tem um pouquinho desse 2014 e 2016, que foi muito intenso em relação a estar em lugares, estar com pessoas tentando pensar uma nova moda, né? E aí, gente, 2015 foi a minha chave da mudança, né? Em 2015, eu assisti aquele documentário, The True Cost, talvez alguns de vocês devem ter visto, depois vocês vão comentar aqui comigo um pouquinho. E aí, além de ser um ano de experimentações, foi um ano que eu comecei a entender o termo sustentabilidade, porque na pós-graduação, o meu trabalho de pós-graduação, ele foi focado na sustentabilidade, tá? E aquilo começou a me incomodar muito. Eu falei, eu não quero mais pactuar com essa indústria, tá? E aí foi tudo muito fazendo sentido, né? Eu falei, não, eu acho que vai ser muito legal começar a trabalhar com negócios criativos, atender pequenos negócios que estão pensando em fazer essa moda de uma forma diferente e como que a gente pode fazer com que esses negócios sejam efetivamente sustentáveis. Porque não é só ser sustentável na parte ambiental. Economicamente, esses negócios também eles têm que ser sustentáveis. Como que eu consigo pensar um modelo de negócio que realmente tenha uma sustentabilidade financeira, que consiga ter uma vida, né, e consiga ter uma saúde, né, nesse negócio? Né? Eu não quero estar comprando o almoço para pagar a janta, como a gente viu os negócios fazendo, né? Ah, hoje está fazendo, não está, contrata hoje, não está contratando amanhã. Então, foi um processo assim de entender que poderia ter um caminho, né, em 2015 e 2016. No comecinho de 2017, eu tive um convite que foi muito importante também nesse processo, né, que foi quando eu fundo a Dume em 2017, no início, em janeiro, e também inicio meu trabalho na Laboratório Fantasma, como gerente de produto e confecção, né? A Laboratório Fantasma é a marca do Emicida, e aí eu vou para lá olhar para todas essas questões de produto e de produção, né? E aí eu já também trabalhava não todos os dias, eu ia fazendo outras coisas. Era um trabalho que eu conseguia conciliar toda os atendimentos com os empreendedores, as palestras e tudo mais. Eu falei, acho que eu estou chegando num lugar. Só que aquela Daniela que eu contei para vocês, curiosa, né? E ela continuava ali, porque ela estava tentando. Eu não tinha claro, tipo assim, o meu caminho é esse. Eu falei, eu preciso experimentar para entender o que realmente eu quero fazer dentro dessa indústria. Só que nisso eu já tinha feito muita coisa já, né? E aí eu coloquei aqui para vocês, né? O trabalho da Lab foi extremamente importante porque me colocou em muitos espaços que eu nunca imaginava estar, né? Então a gente fez coleções com Maurício de Souza, né? Vocês estão me vendo aqui com a Milena, coleção do Jeremias, coleção do iFood. A gente fez a coleção da C&A, eu até desfilei, os meninos me puseram para desfilar na coleção da C&A. Então foi muito legal. Ter essa oportunidade, né, de fazer o produto, mas fazer um produto de uma outra forma, um produto que estava muito mais conectado com a história, com a narrativa, com o propósito da marca, do que com essa questão de produção, efetivamente, porque a marca produzia poucos produtos, a tiragem de produtos ela era muito pequena. Também eu começo a fazer um trabalho maravilhoso com a Aliança Empreendedora, que é o Tecendo Sonhos, né? Então eu começo a ser também facilitadora e assessora do Tecendo Sonhos, que é um programa que ajuda migrantes bolivianos dentro da cadeia produtiva da moda, né? Então é um programa muito bacana. Então, em 2018 eu também estava ali algumas horas da minha semana ajudando na formação desses empreendedores, né? Comecei também a dar aula na INB Morumbi, né? E aí, em 2019, né, o que acontece aí no finalzinho de 2019? Eu saio da Lab e começo a olhar para a Dume de uma outra forma. A Dume, no comecinho, no nascimento dela, ainda estava... Eu estava aquela pessoa empreendendo, mas ainda tinha uma cara de CLT, sabe?
Mas depois eu falei, não, eu preciso colocar minha energia no meu negócio, né? Então eu foco na gestão e nos projetos da Dume. A Dume é uma empresa de consultoria, mentoria e educação empreendedora, como a Letícia me apresentou, né? E aí eu também começo a dar aula na Santa Marcelina em 2019, né? E aí, um pouquinho mais agora, né, da Dume, para vocês entenderem também um pouco do que eu faço, como que eu faço e como que a sustentabilidade também está presente nisso, né? Então, o que a Dume faz hoje, né? A gente fala que construímos e incentivamos o empreendedorismo prático, acessível e descomplicado. O que é isso, né? Empreender, muitas pessoas empreendem no Brasil não porque têm oportunidade de empreender, e sim porque as pessoas não conseguem se colocar, recolocar no mercado de trabalho, não tem mais vagas, né? E as pessoas vão empreender. Só que às vezes elas não têm os skills, as habilidades para empreender, tá? E aí fica um processo muito doloroso, né, para essas pessoas conseguirem crescer. Então, a Dume está nesse processo de ajudar as empresas, tanto na modelagem dos negócios, no entendimento e no autoconhecimento, porque a gente trabalha dentro de 3 pilares. Antes de falar do negócio, a gente fala de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Depois a gente fala do negócio e depois a gente fala do produto. Tá? Se a gente não olhar para isso, a gente não consegue ter saúde, a gente não consegue ter esse negócio de uma forma realmente sustentável, né? Então, dentro desse processo, a gente faz a modelagem do projeto, desde a concepção da ideia, né, até entender as estratégias que são adequadas para que esse projeto tenha sucesso, né? Então, a gente fala que os pilares da nossa cultura são a criatividade, a educação empreendedora, a diversidade e a inclusão, o empreendedorismo e a inovação. E a gente tenta trabalhar hoje dentro dos pilares dos objetivos sustentáveis, né? Então, todo mundo que se conecta com a Dume, a gente está sempre olhando para essas questões da educação de qualidade, porque o nosso pilar é o empreendedorismo e é a educação. Então, como que a gente consegue trazer isso de uma forma ímpar para esses empreendedores, que às vezes são empreendedores periféricos, pequenininhos, nano-empreendedores que trabalham sozinhos, e empresas que já têm alguma certa estrutura, médias, empresas que também são atendidas por nós, né? A gente fala do trabalho decente e crescimento econômico, a redução das desigualdades e o consumo e a produção responsáveis. Então, todo momento que a gente está atuando, a gente está falando disso para esses empreendedores. Como que a gente pode, né, desde o pequenininho, né, que às vezes desperdiça um tecido, que pilota 3, 4 vezes uma mesma peça, que compra um material que ele não vai usar, né? Então, a gente fala também, né? São microtransformações, micro-revoluções, né? Que a gente vai fazendo no dia a dia para que a gente consiga realmente trabalhar a sustentabilidade de uma forma real, né? Aqui só repassando um pouquinho do que a gente faz, né? A consultoria, a mentoria, as palestras, os bate-papos e os cursos. Depois vocês podem acessar lá as nossas redes. E aí eu trouxe também alguns cases de algumas marcas, olhando também um pouco para o que a gente faz, né? Foi um processo também de desapego para entender um pouco do modelo de negócio da Dume, né? Essa marca, que é Yarum, é uma marca de Salvador, de uma garota que trabalha com produtos para o sagrado feminino e fotografia, né? Então, a gente fez um processo ali com a Gabi, desde construção de marca, planejamento estratégico, criação e desenvolvimento de produto, né? A gente fez um trabalho com ela desde o naming, construção do nome. Hoje ela tá lançando uma segunda coleção agora, essa semana passada, e a gente vê que está tudo muito conectado, né? Porque foi um trabalho muito intenso de entendimento do conceito da marca, dos valores dela. E o mais importante, ela era uma pessoa extremamente orgânica, e aí, como que a gente consegue colocar horários, prazos, metas para uma pessoa que não consegue, ela não conseguia, né? Então, a gente conseguiu fazer um trabalho com a Gabi, até olhando para essa questão do ciclo
o ciclo feminino, né? De quando que ela tinha, quando ela estava mais potente, quando ela estava mais criativa, quando ela não estava produtiva, né? A gente fez um trabalho com 4 mulheres pensando junto o negócio dela e foi uma experiência super interessante, né? Depois aqui tem a Umbrella Cycling, que é um projeto maravilhoso lá do Vale do Ribeira. Eu conheci esse projeto dentro do Senac Empreenda, me chamaram para ser mentora. Ela trabalha com guarda-chuva, ela faz peças, né, de vestuário e acessórios com guarda-chuva, tá? Então, qual que era a dificuldade da Sol? Ela já tinha o produto, ela fazia o produto, mas ele não tinha uma cara de moda, tá? E aí a gente foi trazendo para ela um processo de entendimento da pesquisa, de como que esse produto poderia ser mais atrativo e mais comercial, tá? E aí a gente montou uma coleção para ela de vários produtos, né, de acessório. Depois eu posso até depois abrir para vocês aqui, se vocês quiserem, se der tempo, né, senão fica para uma outra oportunidade. Montamos vários produtos, tá? Uma linha escolar, linha de bolsa, tudo com o tecido do guarda-chuva. Né? A gente mostrou como que era uma ficha técnica, né? Essa aqui é uma parte da ficha, a primeira parte da ficha, não coloquei tudo, tá? Mas tava tudo para ela poder seguir. E aí é legal você ver a pessoa continuando quando você entrega e ela fazendo e te mandando, olha o que eu fiz aqui, olha o que eu fiz. Então, isso que é o bacana, né? Aqui tem uma empresa também, né? Uma pequena empresa que é a Celoco, tá? É uma marca de streetwear. Hoje eles já estão um pouquinho como uma pequena para média empresa. Eles têm uma loja no shopping Mauá, se não me engano. Eles começaram bem pequenininhos. É uma marca da periferia. Começou lá em São Mateus, né? E aí a gente fez um trabalho também bem bacana com eles de trazer o que é um conceito de coleção, né? Fazer um processo de pesquisa, de criação, né? De desenvolvimento de coleção e o acompanhamento desse produto na private label, porque assim, eles não tinham uma estrutura de produção e o problema sempre era a produção. Então, eu falei, vamos tentar pegar empresas que são private label, mas que produzem para pequenos empreendedores, que fazem quantidades menores, para vocês começarem a sentir tirar um pouco desse processo das suas costas, para você poder pensar na gestão estratégica do negócio, né? Para você pensar em fazer o seu negócio de forma sustentável em todos os processos, né? Então, foi um trabalho também bem bacana que a gente fez, né? Então, a gente olhou para essa marca desde as características da marca, os direcionamentos criativos, né? E depois a gente criava ali a coleção para ela, que era um mix de produto pequeno, né? A gente definia a cartela de cores, matérias-primas, até chegar na ficha técnica de produto, tá? Não é a ficha completa, mas só para vocês também terem um pouco da ideia aqui da ficha técnica, tá? E aqui, gente, um pouco desses projetos que a gente fez no decorrer do tempo, assim, né? A gente trabalhou com a Rede Mulher Empreendedora, então acho que a Rede Mulher Empreendedora uma grande referência, agora mesmo em setembro vai ter o fórum, as inscrições estão abertas, gratuito. Então, quem puder ir, são 3 dias de evento, é um lugar para a gente se conectar, fazer networking, vai ter palestras. Eu mesma vou estar palestrando lá sobre modelo de negócio, então quem quiser ir está super convidado, né? Então é só vocês entrarem lá no link, fazer inscrição, né? A gente fez palestras para o Clube de Criação de São Paulo, falando um pouquinho sobre moda na periferia, né? Que é uma coisa que tem alguns termos da moda que a gente vê um pouco gourmetizados, né? Como o upcycling, como a customização. E a gente na periferia a gente já via isso, né? Reformar as peças, passar de um irmão para o outro, né? Então a gente fala que são as tecnologias ancestrais, né? O que já sempre foi feito
e aí a gente agora, a moda às vezes vem, gourmetiza, se apropria, então foi uma fala interessante, né? Então, os meus projetos xodós aqui, né, que a gente fez, foi o Empreenda no Senac, o Ela Faz História no Facebook, né? Então vocês viram que eu sou uma pessoa que estou aí fazendo várias coisas. Por que eu estou trazendo isso para vocês? O experimentar é muito importante, o fazer é muito importante, se jogar nas coisas é muito importante, né? A curiosidade, ela vai te levar a realizar, né? Porque se a gente fica só no planejamento, a gente não tem a capacidade de realização, o poder de realizar, é muito frustrante, tá? Então, a gente às vezes tem que se jogar aí nos projetos para a gente conseguir olhar para trás e falar, não, isso aqui eu quero fazer, isso aqui eu não quero mais fazer, isso aqui foi legal ou não foi legal, né? Então, aqui tem um pouco dos números do que a gente faz, né? Números de mentoria em 2020, projetos que a gente fez, cursos que a gente criou. Nesse 2020, a gente criou o Influxo, que era um curso que trazia questões de planejamento, né? Em 2021 foi um ano complexo também por conta da pandemia, assim, a gente já estava naquele ano mais estressado, então tirei um tempo para poder escrever, a gente criou a metodologia do CRIA, criou um e-book com mais de 300 páginas falando de gestão estratégica de produtos criativos. Fora isso, a gente fez mentorias, atendemos mais de 28 negócios. E esse ano de 2022, ele está sendo um ano um pouco diferente, assim, para a gente. Por quê? A gente tem feito uma parceria com a Empregue Afro e a gente tem feito muitas palestras sobre criatividade e inovação para o núcleo de diversidade e inclusão de algumas empresas, como Bayer, Thompson, Telecine, a FCB e o TikTok, a gente vai fazer amanhã. A gente fez uma parceria com a Antigos e Fashion, que é um portal de pesquisa de moda e tendência, e a gente está agora tentando alinhar essa parceria agora neles como Start WGSN, né? A gente faz um trabalho também com o pessoal do Jovem Monitor Cultural do Estado, né? Então a gente faz mentoria para os jovens empreendedores falando de economia de cultura, projetos, né? O Amani Institute também, que é um negócio de uma organização que trabalha negócios de impacto social, porque a gente também está olhando muito para isso, né? Muito desses negócios que a gente atende são negócios de impacto social, né? Eu faço um trabalho grande com os meninos do grupo Opni, que estão lá em São Mateus, Favela Galeria, né? Então, estão tentando trabalhar a comunidade, dão cursos, né? Estão trabalhando com a questão do grafite da arte, né? Então a gente está olhando para essa questão da modelagem de negócio. Acho que umas 2 semanas atrás, a gente participou do Empreendedoras da Moda, que é da Aliança Empreendedora e da Renner, do Instituto Renner. Foi bem legal. A gente fez uma palestra de planejamento e desenvolvimento estratégico de coleção de moda, né? E o Revelando São Paulo, que é um projeto lindo do governo do estado, que ele faz capacitação para culinaristas e para artesãos de todo o estado. Então, assim, esse trabalho também ele ajuda muito a gente nesse processo de entendimento da identidade cultural, da cultura local, porque a questão do entendimento do comportamento do consumidor hoje é um ponto principal para qualquer tipo de negócio, né? E quando a gente sai, ó, a Tatiane falando que foi no Revelando, quando a gente sai um pouco dessa esfera, né? Essa moda que é mais elitizada, que está mais distante, a gente vê artesãos no interior de São Paulo fazendo coisas com fibras, né, com recursos naturais ali, eles vão colher, vão tratar, vão tingir, e aí colhem para... Não, é incrível você ver os produtos que essa galera faz, e assim, com pouquíssimo conhecimento dessas técnicas que a gente tem dentro da moda, assim, sabe? Então, é muito legal a gente combinar esses saberes, tá? Para poder ver coisas se recriando, cocriando nesse processo, né? Então, tem o Colabora Moda Sustentável, que também é um projeto maravilhoso. Eu estou tentando participar cada vez mais lá com a Taine, né, e com a Dagmar, porque
É um trabalho lindo, com várias empresas tentando pensar a sustentabilidade, pensar essa nova moda. Eu acho que é tudo muito novo ainda dentro da moda quando a gente pensa em sustentabilidade. A gente precisa se jogar mais, testar mais, avançar mais, principalmente as empresas que têm recursos para isso, né? E aí, gente, tem um pouquinho dessa questão do soft e hard skills na moda, né? A gente conversou um pouquinho, né? Eu e a Letícia, a gente falou de trazer um pouquinho isso para vocês, né? E eu coloquei algumas coisas que eu vejo que são importantes, né? Eu acho que a questão do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, ele é importante. A gente entender as nossas potências e os nossos pontos a melhorar. Tem que ser uma... eu brinco que tem um termo que chama sincerômetro. A gente tem que ser muito sincera e falar o que eu sou potente, no que eu faço bem, sabe? E quais são os meus pontos a melhorar, né? E aí, tem questões dentro da moda, às vezes a gente fica muito preso no processo criativo, e geralmente a criação a gente super faz, mas o que a gestão, a organização, o cronograma, né? Eu sempre, nesse curso que eu dei de planejamento, eu falei, gente, é o produto certo, na hora certa, no lugar certo, no tempo certo. Então, assim, se esses fatores não tiverem alinhados, você pode ter o produto maravilhoso, mas ele não vai vender, né? Então, o planejamento, a organização e a gestão, ela é importante. Então, olhem para isso, né? Outra coisa importante é essa visão holística do negócio, a visão integrada, tem que olhar o todo, eu não posso ficar olhando só o que eu gosto de fazer. Quero ficar só aqui desenhando. Não vai rolar. Tá? Não vai rolar, porque você vai ter que entender de matéria-prima, você vai ter que acompanhar a parte de desenvolvimento de produto, que é seríssima, tem vários testes que precisam ser feitos. Antes de você vender e comercializar um produto, você precisa testar esse produto, lavar esse produto, testar, fazer todas as questões pertinentes, né? O trabalho em equipe, tá? Mesmo que essa equipe não seja interna, que você tenha colaboradores, né? Eu lembro muito bem que na época que eu trabalhava na Lab, a gente não tinha uma equipe de moda dentro da Lab, era eu e mais um assistente, mas a gente tinha todos os fornecedores externos. E você conseguir fazer com que essas pessoas trabalhem com você, né? Você tem que motivar e engajar isso. Então, entender um pouquinho como a gente consegue trabalhar em equipe. Eu acho que a atitude e a proatividade, ela é fundamental, né? A responsabilidade, né? E também, gente, a comunicação, a integração, a conexão de ideias. Eu acho que hoje a gente está falando num tempo de escuta ativa, né? Porque às vezes o colega fala uma coisa que você tinha pensado num ponto e você foi lá e conseguiu conectar e converter numa outra situação. E aquilo que vai ser inovador, aquilo que vai ser disruptivo para aquele projeto, né? Outra coisa que em moda a gente não gosta de falar, métricas e indicadores. Se eu não sei para onde que eu quero ir, qualquer caminho serve, né? Tem essa frase, né? Então, entendam nesse planejamento e nessa organização o que vocês querem, qual que é a métrica, onde vocês querem chegar, o que vocês querem realizar, tanto da vida pessoal quanto dentro do que vocês estiverem fazendo e criando, né? Eu acho que habilidades de negociação, eu estou falando muito mais de soft skills, né, gente? Soft skills são habilidades comportamentais, que eu acho que assim, 90% hoje, 80% a gente vai falar que são habilidades comportamentais que vão fazer a mudança no jogo. Porque as habilidades técnicas são as hard skills, a gente aprende. Então, hoje eu não sei mexer no Excel, você vai fazer um curso, você vai aprender. Ah, você vai ter mais dificuldade, vai ter que se dedicar mais? Ok, mas você vai aprender. Preciso mexer no Corel, no Photoshop, em algum software específico da cadeia produtiva da moda, um Investrônica, um Lynx, um Coleção Moda, você vai aprender, tá? Então, o que a gente precisa é entender no dia a dia como que a gente consegue lidar com as pessoas, com os conflitos, como que a gente consegue fazer negociações,
qual é a nossa capacidade técnica aliada também à questão analítica, como que a gente consegue resolver problemas, porque quem trabalha com moda dentro do planejamento de produto, de coleção e desenvolvimento, é um grande resolvedor de problemas, né? Então, a gente está sempre aí resolvendo conflitos, trabalhando às vezes sobre pressão, e aí a gente às vezes entra num conflito entre a pressão e o planejamento, porque hoje eu primo por pegar projetos que as marcas também estão pensando mais planejado. Então, se a Letícia chegar para mim e falar, Dani, eu quero uma coleção para 20 dias, eu não vou aceitar fazer. Eu não vou fazer. Eu fiz isso já, mas eu não vou fazer mais. Tá? Porque para eu fazer isso, eu vou ter que contaminar toda a minha rede, tá? Isso não é sustentável, nem mentalmente sustentável, nem economicamente sustentável, né? Não cabe mais trabalhar desse jeito, né? E aí também o senso de liderança, né, gente? Porque independente se eu tenho uma pessoa, duas ou três que estão envolvidas comigo no processo, eu vou ter que estar atuando e conduzindo essas pessoas, né? Não é só jogar lá e falar, faz, e depois espera dar errado para cobrar essas pessoas, tá? Então, isso aí eu acho que é importante. Eu deixei aqui a referência dos 3 cursos que eu trago, né? Que é o Influxo de Planejamento, o Criação e Desenvolvimento de Produto e o CRIA, porque eles trazem também essas reflexões sobre essas habilidades e essas competências, tá? E aí eu quis deixar também algumas indicações para vocês de algumas bibliografias que eu gosto muito. Esse livro do Chiavenato, que é o primeiro, chama Administração para Não Administradores. Ele tem uma linguagem super fácil para quem está empreendendo na moda, tá? Mas que precisa entender de pontos importantes, tá? Na gestão de um negócio. Então, ele dá de uma forma muito clara, assim, as áreas, o que cada área demanda, tá? Então, eu acho que ele vai te dar meio que uma cutucada e você vai morder o bichinho da administração ali, para você começar a gostar um pouco disso. O Fundamentos da Administração, ele já é um livro que tem um pouco mais de estudo, tá? Então, sobre administração, é como se fosse um upgrade do primeiro ali que eu referenciei, tá? Esse outro é o Comece pelo Porquê do Simon Sinek, que eu acho que é legal porque ele fala da construção da marca, do propósito, né? Porque as pessoas compram por que a gente faz e não o que a gente faz, tá? Deixa eu correr aqui com o meu tempo, hein? E aqui tem o Kotler e tem aqui o Inventando Moda, tá? O Kotler é administração de marketing, acho importante nesse mundo de hoje. O planejamento de coleção e o gerência de produtos de moda, que eu também gosto bastante, porque é uma bibliografia básica aqui, que eu acho que quem vai trabalhar com moda, com planejamento de coleção, com produto, tem que ver, tá? Eu queria mostrar um vídeo para vocês, mas acho que não vai dar tempo, né, Lê? Como é que a gente está aqui? Depois eu posso mandar, vocês podem passar no grupo, tá? Pode ser, pode ser. Você me manda que eu espalhe para geral depois. Tá Pode bom. ser. E aqui tá os meus contatos, gente. Foi um prazer estar com vocês, tá? Maravilhoso. Eu acho que eu não Muito sei se eu bom. estourei muito tempo. Não, acho que você também começou um pouquinho mais tarde, tudo bem. E você já respondeu muitas das perguntas que eu tinha no meu roteiro, né? Que a gente conversou, então eu vou fazer poucas, né? Que também mandaram. Então, assim, eu sempre normalmente perguntar como que foi o interesse pela moda, e eu vejo que você, né, se disse, a moda que me escolheu, eu não tinha muito interesse. E daí eu queria que você só me explicasse um pouquinho como é que foi quando o que você imaginava da moda antes e depois quando você entrou no mercado, assim, e até de repente a sua visão da cadeia produtiva, né, que é bem extensa, assim, né? Sim, eu acho que assim, eu não tinha muitas. Foi um mundo que eu fui descobrindo, mas por eu ter trabalhado em grandes empresas antes, eu tinha uma referência do que era trabalhar em uma grande empresa, porque a minha geração
para você ter sucesso, você tinha que trabalhar numa grande empresa, fazer uma faculdade de primeira linha. Então, eu fui estudar na PUC, eu trabalhei na Credit Card, depois eu fui para HP. Então, nisso, eu já vou para a moda com um olhar também de querer trabalhar em grandes empresas. Só que isso foi um choque para mim, tá? Porque eu não consegui me inserir nesse processo em grandes empresas, eu consegui me inserir em empresas menores, que são as private labels. E aí, até por quê? Por toda a questão do conservadorismo da moda, né, gente? A gente sabe que as empresas são extremamente conservadoras e que o racismo estrutural, ele tá lá. E ponto. E há 20 anos atrás, você não ia ver uma estilista, uma pessoa que estava começando com o meu perfil. Ponto. Fato. Né? Então, eu acho que era desafio atrás de desafio, porque eu também me cobrava muito, sabe, Letícia, do que eu sabia, se eu estava pronta, se eu não estava pronta. Então, o meu início na moda, ele acabou sendo um pouco mais dolorido, porque eu não podia criar, na realidade, eu não criei expectativas com a moda. Para mim, a moda, ela foi meio que era uma oportunidade. Aquilo tinha que dar certo. Entendeu? Não, e é bem interessante mesmo, né? Porque quando você mostra que você, tipo, foi impedido de você entrar na Inglaterra, você não tinha cara de que você iria voltar, né? Sim. Então, você já tinha esse problema. Então, você vê que é um desafio que você foi batalhando e foi, né? Tipo, onde a oportunidade apareceu, você conseguiu... Que é o que você fala quando fala, tem que ter, né, experimente, assim. Eu acho que também é isso. As oportunidades foram aparecendo e você foi também aproveitando, porque as portas já não são muito abertas, então... Exatamente. E eu acho que hoje, o que eu posso falar do que mudou em 20 anos, né? Porque foi bacana fazer essa apresentação, porque você vê falar, tá, agora há 20 anos, eu tenho agora um poder de escolha. Eu tenho um pequeno poder de escolha, tá, hoje, né? De falar, não, isso eu não quero fazer. Eu não quero trabalhar desse jeito. Eu não quero fazer mais desse jeito. Eu acho que quando, em 2015, no The True Coast ali, foi quando eu comecei a falar, eu não quero mais trabalhar desse jeito. E aí eu começo a tentar pensar nessa moda diferente e fazer outras escolhas, mesmo com todas essas questões que me eram apresentadas, sabe? E até é que eu também pergunto, né, sobre a questão da sustentabilidade, que você mais ou menos já explanou na sua apresentação super bem. Mas é interessante, porque quando você começa a trabalhar na private label, você se insere dentro da cadeia produtiva no meio, né? Essa parte do processo é o meio. A gente tem a parte de criação, tudo, aí tem os materiais, e daí você está lá no meio. Então, de alguma forma, você consegue ver a cadeia produtiva mais geral, eu acho, até. Né? Você trabalhou numa empresa que você praticamente fazia a tecelagem, né? Várias etapas, tecelagem, acabamento, a confecção, né? A pesquisa. E daí, o que você vê, assim, de transformação, até pegando esse gancho da sustentabilidade, do que você via e que você hoje consegue... É mais fácil trabalhar com sustentabilidade, com processos mais sustentáveis? Ainda não. Acho que a questão não é nem de ser fácil, eu acho que porque eu acho que a indústria têxtil, a mentalidade dela é antiga. As pessoas não querem mudar. Então, o que eu vejo hoje? Antes a gente não podia nem falar de sustentabilidade. Hoje a gente vê as tecelagens pensando em tecido, mudando o processo. Então, isso eu acho que é um avanço, porque só se pensava na questão custo, e o custo da sustentabilidade no momento pontual, ela vai ser onerosa. É fato. Só que eu tenho que ver isso a longo prazo, eu não posso ver a curto prazo, né? Sim. Então, o que eu vejo hoje é que as empresas elas têm um diálogo, já começaram a se movimentar. Elas não sabem exatamente o que fazer, tá? Como fazer, mas elas começaram o movimento, e isso eu já acho interessante. Quando você vai atender uma tecelagem, você vai ver a coleção nova, você vê lá uma cápsula de produtos sustentáveis. Eles estão tentando, porque a gente não pode pensar de uma forma rasa o processo tecnológico para a implementação dentro de uma fábrica não é simples. Mudar maquinário, mudar processo, são várias coisas. Né? Porque você tem que parar a máquina, né? Você vai ter que fazer vários lotes para você acertar o produto. Você tem uma perda, que eu acho que é bem interessante, você falou, você tem uma perda momentânea, porque você está na experimentação,
mas ao longo tempo, né, né, pensando num prazo maior, você tem muito. Eu lembro que quando teve a questão da crise hídrica em São Paulo, as empresas, por causa de uma lei, precisavam ter o reuso de água, não tiveram problema nenhum, né? Muitas empresas já estavam com isso um pouco mais trabalhado, com menos problemas. E é isso ao longo... É isso, o custo que elas tiveram para se ajustar foi muito alto, e depois elas conseguiram Se adaptar, né? adaptar, e viram que foi uma vantagem no momento que teve uma crise, né, que é uma crise climática. Os problemas, né, de fornecimento de água, energia, é uma consequência do que a gente vê. E eu vejo que as empresas estão fazendo hoje, né? A gente sente esse Então, movimento das empresas testando, tentando. Então, eu vejo isso também de uma forma positiva, porque o mercado de moda, ele é um mercado instável. muito. A cadeia produtiva, ela é instável. Então, eu acho que vale a pena também a gente olhar com um pouco dos pés no chão, porque as pessoas hoje está tudo muito novo, né? A gente vai falar, por exemplo, de moda digital. Como que é isso? Ainda é novo, gente. O que a gente vai falar de realidade virtual, de indústria 4.0? Isso ainda é novo. E as consequências a gente não sabe, né? Porque para você fazer tudo isso no virtual também vai ter um custo de energia, gerar uma necessidade de mineração que a gente ainda também não tem como mencionar. E aí vem outros, né, problemas. Exatamente. E daí, agora, quando você mostra, assim, muito do seu processo, você teve o trabalho no Laboratório Fantasma, Sim. que, para mim, quando, né, pesquisando, te conhecendo mais, para mim é uma das marcas que trouxe para o topo da moda brasileira, que a gente pode pensar o São Paulo Fashion Week, muitas questões e discussões importantes, que era do racismo, da diversidade de corpos, e eles trouxeram isso. Você vê que essa parte também melhorou? Como que foi esse processo que você vê, também sendo uma mulher negra, enfim? Eu acho que os meninos conseguiram quebrar, né? Porque até então nunca você ia entrar no Fashion Week, né? Nem como marca e nem como pessoa. Era muito difícil, né? Talvez você ia ver ali uma pessoa ou outra. E eu acho que até quando, mesmo já estando lá, né? Parecia que era tipo aquela galera exótica, né? Então, eu acho que foi um processo que eles quebraram e que hoje a gente vê que isso é muito mais fácil, né? Mas também eu vejo que tem uma questão do próprio evento que está se reinventando, tentando se recolocar, porque, né, você começa a entender quem são essas marcas que estão, o que elas estão fazendo, como que elas estão fazendo, quais são os parâmetros, né, do que é essa moda. Então, eu acho que a Lab traz, né, essa questão da inovação muito em tudo que ela faz, né, dentro da música, principalmente, e fez isso muito bem dentro da moda, né, quando ela vai para um evento como esse, né, quando ela faz essas colaborações e faz essas parcerias e tudo mais, né. E fazer essas conexões também. Para você trabalhar numa marca que tem esse mote, essa essência, né, esse valor, também foi para essas colaborações também foi um processo assim, de busca pessoas que também tivessem os mesmos valores. Ah, com certeza. Né? Então, assim, você pode ver que se você for passar por se eu pego todas as colaborações que eu participei, todas tinham uma conexão. Então, por exemplo, a colaboração com o iFood foi um processo de endomarketing ali, né? Onde a gente queria falar com os motoqueiros, com os motoboys, tá? Então, era o público. Quando você vai fazer uma Maurício de Souza e traz a Milena, a primeira personagem negra da Maurício de Souza, é uma personagem que tem toda a conexão com o projeto. Foi um projeto que eu fiquei super emocionada de fazer, né? Jeremias também, né? A collab com a C&A, o que a gente pensa? Pô, a collab com a C&A, ela possibilitou aquele produto chegar em mais de 80 cidades. Porque a loja era uma loja que era um e-commerce, não tinha tanto acesso. Então, tem questões que são relacionadas à questão cultural, de propósito, questões sociais,
né, muito latentes e vivas em todos esses projetos que eles se engajavam a fazer. Então, assim, eu super admiro o trabalho, né, que eles fazem, onde eles chegam, porque realmente tem uma narrativa muito grande, né? Até os Uhum. próprios desfiles do São Paulo Fashion Week, né? Acho que o É, que mais me emocionou foi o último desfile, porque os primeiros desfiles, eles estavam muito vinculados à produção com o João e tudo mais. No último desfile, a gente meio que fez o desfile na raça ali, sabe? Então, foi interessante fazer aquilo, né? Foi meio que eu falo que é o poder, às vezes, até da gambiarra, né? Que a gente vai fazendo as coisas como tem que fazer, como dá para fazer, sabe? E a coisa sai bem, porque você tem uma equipe, você tem estrutura, você tem uma gestão, você tem a liderança ali, né? Então, foi muito legal. Foram projetos interessantes, assim, que eu passei por eles e me deixaram felizes, assim, na minha carreira. não, e eu acho que assim, ter exatamente não só pessoas negras, mas também uma moda de periferia, com símbolos de periferia no São Paulo Fashion Week. Você acha que eles conseguiram, ou de alguma forma eles, ou outras pessoas também, que acho que isso é importante, que ajudaram também a quebrar um pouco disso, de falar de moda da periferia para a periferia e para as Sim. outras? Eu acho que sim, porque Você na trabalha com outras realidade, marcas, né, porque também. trabalha com outras marcas, a gente quebra um pouquinho de o faturamento do mercado de moda da indústria têxtil vem da onde? Somos É. consumidores, consumimos, temos poder de compra, independente de qual o valor desse poder de compra, né? E você está comunicando com essas pessoas, você está falando para elas, é possível. Uhum. Entendeu? Então você coloca essas pessoas em outro lugar. E eu acho que muda uma cadeia, né? Assim, não falando da cadeia produtiva, mas muda assim todas as pessoas que estão envolvidas ali, né? Eu lembro que quando a gente fazia os desfiles, eu falava, não, a gente tem que. Eu quero convite para as costureiras, para o cara da estamparia. Eu acho que essas pessoas precisam ver isso, sabe? Elas têm que. E aí a gente levava essas pessoas, né, para ver. O desfile da C&A foi bem legal, porque a coleção foi desfilada e eles fizeram lá no projeto, no marketing, que eles abriram para as pessoas comuns irem no desfile, porque foi um desfile que foi feito na áudio e tudo mais. Eu falei, olha que bacana essa sacada, né? Porque eu estou falando com quem? Com quem consome minha marca, Não dá para fechar a porta efetivamente. nesse momento, né, do desfile. Exatamente, né? E daí o seu trabalho, e eu vejo essa conexão também com o seu trabalho na Dumi agora, né? Também relacionado muito forte a ajudar marcas pequenas a se reinventarem, a se organizarem, porque eu acho que uma das coisas que a gente ouve muito, que é o que você fala, né, do empreendedorismo, você abre muito disso, né? Tipo, o empreendedorismo do brasileiro vem muito da necessidade. E eu acho que isso que você também está falando agora, de se reinventar, de sempre fazer as coisas na raça, é você colocar um pouco de estrutura, é isso? Exatamente. Sem estrutura não vou fazer nada, tá? Então, a gente quer tirar essa pessoa desse lugar do que é difícil, que eu não consigo, sou sozinha. Não. Eu tô aqui, quero te ajudar a pensar, Uhum. tá? E como que a gente pode planejar e criar uma estrutura para que você vá fazendo essas coisas aos poucos e que você consiga realmente fazer a transformação, né? Então, tem uma conversa que às vezes pode ser um pouco dura, meio pé no chão, Uhum. porque vai vir de uma dor, porque vai chegar num certo momento que eles não vão conseguir crescer. Porque alguns têm algum apego, tem muitos que Uhum. falam assim, não, mas só eu faço, só eu costuro. Só que talvez naquele momento ele não vai poder mais costurar, ele vai ter que fazer a gestão. Eu que tenho que fazer tudo, é. Tá? Então, assim, ele vai ter que se desligar, ele vai ter que ter uma pessoa ali para ajudar. Aí começa a colocar todos os empecilhos, né? Não consegue delegar, ninguém presta, ninguém funciona, só eu. E aí não Para o vai, processo, né? Porque é né? isso, o processo produtivo, Sim, ele é uma mão passando na outra, né? Você tem que. exatamente. Né? A gente teve. Pode continuar, desculpa. Não, então, assim, é exatamente isso. Enquanto a gente não vê que para a coisa dar certo eu preciso de ajuda, que talvez essa ajuda não precisa ser uma pessoa fixa ali comigo, mas que eu tenho que ter um projeto, né? Eu tenho que Entendi. entender processo, eu tenho que ter planejamento e tem que ter organização, a coisa não vai rolar. Não adianta ficar se iludindo.
E isso falta, né? Porque né, as pessoas, principalmente micro, pessoas que estão no começo, pessoas que são, né, de periferia, às vezes elas têm a dificuldade do acesso da informação, né? Ou se não, o que eu falo na Dume, né? O que que a gente quer trazer? O empreendedorismo de forma acessível. Porque aí vai fazer um curso de empreendedorismo e aí a pessoa vai falar todos os termos em inglês, vai falar todas as coisas que a pessoa não vai acessar. E aí o que que a pessoa fala assim? Eu vou embora daqui, isso aqui não é para mim, É, não faz tá? sentido, Não né? faz sentido. E eu falo mesmo assim, eu dou aula na faculdade, na Santa Marcelina, né? Uma das faculdades mais antigas aí de moda. Então, Uhum. assim, dentro da mesma, a gente está falando de o empreendedor criativo, ele não quer fazer gestão. Independente dele vir da faculdade ou É dele vir da. verdade. Não, entendeu? Ele quer ficar desenhando, ele quer criar, ele quer ficar nesse lugar, tá? Então, a problemática ela é a mesma. Entendi. É verdade. Não, quando você falou assim, a pessoa gosta de desenhar, a pessoa não gosta de delegar, e eu acho que assim, a gente está no processo do curso que tem muita aula do meio, assim. Então, passou Uhum. da modelagem, agora a gente está fazendo a coisa funcionar, a coisa acontecer. E eu acho que é isso, né? Esse momento do meio é complicado porque você já tem uma parte desenhada, já tem uma parte estruturada, e você tem que fazer a coisa acontecer, e aí é Sim. onde você tem que abrir mão, entender dos processos. E são muitas variáveis, né? Não, eu falo muito lá na FASM, assim, para eles. Falo, gente, para quem que vocês estão fazendo? Ah, eu vou falar que eu lembro da minha uma aula, um professor perguntou isso. Ele falou, gente, todo mundo aqui está fazendo 90% para mesmo público-alvo, mesmo faixa etária, tudo era tudo igual. Ele falou assim, tem uma que gosta de fazer masculino, outra que vai fazer infantil, o resto é tudo a mesma coisa. E hoje não funciona mais, porque há 10, 15 anos atrás, a gente conseguia falar, estou fazendo moda feminina, e talvez de uma certa forma podia dar certo. É verdade. Hoje, você tem que falar, estou fazendo moda feminina, quais são as características desse produto, quais são os atributos e benefícios desse produto, qual o posicionamento da sua marca, qual a narrativa e história que você entrega, É verdade. entendeu? Então, não dá mais para gente enrolar, né? E assim, as pessoas É, não compram mais o produto, as pessoas compram, por isso que eu deixei o referência do Simon Sinek lá o do porquê, né? Comece Como Porquê, porque as pessoas compram o porquê você faz, Uhum. e não o que você faz, né? O como você faz é o seu processo, isso aí tem que estar claro, né? Mas as pessoas compram o porquê, elas vão se conectar nesse porquê, né? E é legal a gente começar a ver marcas, principalmente marcas de slow fashion, que estão olhando para isso, que estão conseguindo construir essa narrativa de uma forma muito simples, elas estão falando o que elas querem entregar e como que elas querem entregar, e as Como, pessoas se né? conectam. Eu acho que isso é importante, né? O como também. Como que você fez isso? Acho que as pessoas também têm esse interesse, porque não tá mais aceitando o que, né? Tipo, qualquer coisa, o que a marca fala. Exato. Interessante, sim. Ai, maravilhoso. Para mim, eu vou ver se tem mais alguém querendo fazer perguntas. Né? Tem que delegar, eu acho que é isso. É uma parte do processo que a gente, né, tá na troca com a equipe, porque é o meio, né? A gente está no processo. Eu acho que não. Isso. A gente vai precisar mesmo encerrar, porque muitas perguntas já me responderam, então foi super rápido na apresentação. Já passou também as 3 dicas, né? Então tá tudo certo. Eu vou convidar vocês, nossos alunos, também a entrarem na Dume, porque tem um site que é muito legal. Eles têm muito, mesmo, né, tipo, planilhas, ideias, porque para vocês já se acostumarem com linguajares, com processos de criação, com processos de gestão, é bem interessante. E eu vou agradecer você de novo, Daniel, por ter aceitado o nosso convite para fazer parte do encontro com os profissionais inspiradores. E eu quero dizer para todo mundo, na próxima semana a gente se vê com mais um convidado e continuar acompanhando a gente nos canais do YouTube, do Instagram e do Facebook do Ecotesse. Muito, muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Maria Letícia. Obrigado, Tatiane. Foi um prazer estar com vocês e boa sorte e sucesso
para quem estava aqui acompanhando e está participando do curso. Tá bom? Nossos alunos. Sim. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Beijo, muito tchau, tchau. obrigada.